eu criei um novo perfil no Instagram, que é o Gastronomia Agridoce. É um perfil voltado somente para eu postar os meus trabalhos na gastronomia. Então espero que vocês entrem lá, dêem uma conferida, segue o perfil. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link desse perfil e vou passar aqui um pouquinho para vocês conhecerem. Esse aqui é o perfil, tá? Já tem umas fotinhas bem bacanas, vocês podem entrar. Tem muitas fotos inspiradoras para vocês. Aqui é uma foto de uma salada, tem fotos aqui também de tortas, né, de bolos. Enfim, tem diversas fotos muito legais. É um perfil novo, né? Eu tô começando agora, mas eu já tenho bastante material para postar. Espero muito que vocês acompanhem e gostem deste conteúdo. Então, vamos à receita. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma empadinha que fica assim sensacional. Essa empadinha é uma receita super simples e prática, como todas as outras aqui do canal, e o resultado fica simplesmente incrível. Ela não fica muito quebradiça, ela fica macia, e uma dica muito importante é que se você deixar ela esfriar naturalmente, e depois ali de mais ou menos uns 30 minutos a 50 minutos depois que você assar e você for comer, ela vai ter um resultado ainda muito melhor. Por quê? Porque o recheio ele vai condensar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouquinho mais firme e a massa vai ficar um pouquinho mais úmida. Então, você vai ter um resultado ainda melhor. Claro que quentinha também saindo do forno, não tem igual, é super delicioso. Vou passar essa receita para vocês. No vídeo, eu fiz metade da receita, porque eu resolvi fazer de última hora, né? Não tinha nem cheiro verde aqui em casa, mas se vocês tiverem, vocês podem colocar aí no recheio de vocês, que vai ficar incrível também. Então, no vídeo, eu fiz metade da receita, porém na descrição eu vou deixar todos os ingredientes de uma receita inteira, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer como eu, é só fazer a metade da receita, que é igual tá no vídeo. No decorrer do vídeo eu vou colocar os ingredientes que eu usei, que foi simplesmente a metade. Porém, na descrição eu vou deixar a receita inteira, que aí fica mais fácil e rende um pouquinho mais. Podem colocar na geladeira, podem congelar também, não tem problema algum. Caso você congele, deixa descongelar dentro da geladeira mesmo, e depois você pode esquentar, né, no forno, colocar um pouquinho ali que ela vai voltar a ficar com uma qualidade muito boa, tá certo? Então, vamos logo à receita. Esses aqui são os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer a massa da empadinha. Então, aqui eu vou estar utilizando farinha de trigo, manteiga ou margarina. Se vocês quiserem também pode substituir por banha, vai ficar super legal. Eu tenho aqui também ovo, água, sal. Então esses são os ingredientes. Para começar, eu peguei aqui um recipiente um pouco maior para a gente misturar a nossa massa. Eu vou colocar os ingredientes aqui, começando pela farinha. Logo em seguida eu vou colocar o ovo. Em seguida a água. Vou acrescentar também o sal e a nossa manteiga ou margarina ou banha, né? Vocês vão preferir aí quais vocês querem fazer. E agora a gente vai começar a misturar sempre com as pontas dos dedos. Lembrando que a gente não precisa sovar, é só mesmo misturar com as pontinhas dos dedos que vai dar super certo. Aqui eu já misturei tudo, a massa já ficou pronta. Agora eu enrolei no plástico filme para deixar aqui descansando enquanto a gente faz o nosso recheio. Esses aqui são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer o meu recheio, tá bom? Vocês podem colocar também outros temperos. Aqui eu vou estar utilizando água, farinha de trigo. Eu já tenho aqui frango desfiado, tá bom? Já tem várias receitas aqui no canal que ensina a desfiar. Temos também cebola picadinha. Tem aqui também tomate, que eu vou colocar no recheio. Aqui eu tenho requeijão cremoso, pimenta de cheiro, que é essa verdinha, e também um dente de alho picadinho, tá? A gosto. Aqui eu tenho molho de tomate pronto, esses sachês pronto. Tenho também o sal para a gente poder temperar. Aqui é a azeitona, eu só tinha essa azeitona de caroço, então eu tirei a parte maior para colocar dentro e a parte menor que fica no caroço eu tirei, piquei, né, menorzinho, para a gente acrescentar também dentro do molho para agregar um pouco mais de sabor de azeitona.
Então aqui os ingredientes estão prontos, agora vamos começar a fazer o recheio. Então numa panela eu coloquei aqui azeite, pode colocar um pouquinho a mais do que de costume, para o recheio ficar mais molhadinho, ficar bem gostoso. Agora eu vou colocar a cebola para dar uma dourada, né, para soltar um pouquinho de líquido. Ah, lembrando que eu vou utilizar também páprica, tá bom? Aquela que eu tô usando aqui é páprica doce. Aí depois que a cebola deu uma douradinha, eu já coloco o alho e a pimenta de cheiro para refogar um pouquinho mais, né, para soltar um pouquinho mais de sabor também aqui no nosso fundo, né, na nossa misturinha. Em seguida eu já venho acrescentando o tomate para também refogar junto com a cebola, o alho e a pimenta de cheiro, tá? Vai soltar um pouquinho de água, é super normal. Em seguida eu já coloco um pouco da páprica, né? Eu tô utilizando aqui páprica doce, fica a critério também a usar, a pimenta do reino também fica bem gostoso. E agora é só misturar bem. Feito isso, já dei uma refogada, agora eu vou colocar o frango e também vou misturar o molho de tomate pronto, tá bom? Já coloco aqui agora e também eu já vou colocar as azeitonas, aquela picadinha para dar um sabor a mais aqui no nosso recheio. Então eu já vou colocar esses ingredientes e volto a misturar bem, para misturar todo esse frango aí nos outros ingredientes e também já acerto o sal, já para ficar bem saboroso, bem gostoso. Vocês podem ver que neste momento já está um pouquinho mais grosso, então agora com aquela água a gente vai misturar a farinha de trigo, né, na água, vamos mexer aqui bem para deixar bem diluído, porque a gente vai utilizar essa farinha com água para trazer um pouco de cremosidade para o nosso recheio. Lembrando que não pode colocar tudo de uma vez, é bom ir colocar de pouco a pouco e mexendo para você sentir um pouco a textura do molho. Ele não deve ficar muito grosso, mas também não pode ficar muito líquido, tá bom? Vou mostrar para vocês o ponto ideal. Então eu coloco um pouquinho, vou mexendo e aí sim eu vou vendo se precisa de mais ou menos, tá? Porque se você coloca tudo de uma vez, pode passar, pode ficar um pouco mole e não vai ficar legal. Então você vai pingando um pouquinho e vai mexendo isso no fogo baixo, tá bom? E logo em seguida vocês já podem colocar o requeijão cremoso, que também vai auxiliar nessa cremosidade, vai deixar além de saboroso, o nosso recheio vai ficar ainda mais cremoso, mais firmezinho dentro das nossas empadinhas, tá bom? Olha só, esse aqui já é o ponto certo, tá? Já cozinhou um pouquinho, então ele não tá muito grosso e também não tá muito ralinho, tá bom? Esse aqui é o ponto ideal, porque depois ele vai esfriar, a gente vai colocar aqui para esfriar antes de fazer as nossas empadinhas e quando ele esfriar ele vai ficar um pouquinho mais firme, tá bom? Vai ficar ideal. Pronto, já tenho o meu recheio frio, aqui eu vou utilizar essas forminhas que eu tô mostrando aqui para vocês e eu vou mostrar como que eu faço para fechar essas empadinhas na forminha. Muito simples e prático. Eu pego um pedacinho de massa, abro num rolo de macarrão, como a massa já é um pouco, já leva manteiga e gordura, enfim, ela fica bem boa de trabalhar, ela não gruda. Então eu abro um pouquinho aqui dessa massa na minha bancada, pego uma forminha, que não precisa untar, minha forminha não tá untada, tá bom? Porque como a massa já tem manteiga, ela já não vai grudar mesmo. E aí depois que eu abrir, eu coloco na forminha e com a ajuda dos dedos eu vou pressionando, tá, na forminha, ela não quebra, ela não racha a massa, justamente para ela colar em todos os cantinhos e ficar certinho como vocês estão vendo aqui no vídeo. Tá bom? E aí depois eu já venho colocando o recheio, tá? Eu tô colocando bastante recheio, vocês podem colocar um pouco menos se vocês preferirem, até porque que se você colocar muito recheio, pode ser que ela abra um pouquinho no final. Mas aqui não tem problema, eu tô fazendo mesmo para comer aqui em casa mesmo, não preciso me preocupar tanto. Então aqui eu coloco uma azeitona dentro, né? Porque todas têm que ter. E logo em seguida, com auxílio dos dedos, eu vou simplesmente cortando essa massa com a ajuda das bordas da própria forminha. Então vocês vão ver que é um processo muito simples, mas a gente tem que se repetir em todos, né? Para poder fazer. E aí fica dessa forma, tá bom? Agora, depois que ficou assim, eu vou pegar o restante da massa que sobrou nas laterais e vou abrir novamente para poder tampar as nossas empadas, tá bom? Aí eu vou fazer esse processo para mostrar para vocês, em seguida eu vou fazer em todos, né, para dar seguimento na receita. Logo em seguida você abre, coloca em cima e aí com a ajuda dos dedos novamente com a borda da forma você vai cortando e fica o resultado muito bacana, pronto para poder assar.
Essa foi a primeira, né? Como eu disse para vocês, eu vou continuar aqui fazendo as outras. Depois você pode acertar com os dedos certinho. Ah, uma dica muito bacana, se vocês quiserem fazer para vender e quiser uma estética um pouco melhor, vocês podem colocar um pouco menos de recheio e passar também um pincelzinho de água nas bordas para a tampinha colar melhor e não abrir quando estiver no forno. E aqui eu tenho uma gema com um fiozinho só de azeite, que eu vou pincelar aqui todas as nossas empadas antes de levar ao forno, para poder ficar uma corzinha legal. Agora eu estou colocando aqui no forno, tá bom? Vai ficar aqui em média 30 a 35 minutos no forno de 180 graus. Esse foi o tempo e a temperatura que ficou aqui no meu forno. E as duas que sobraram eu vou colocar dentro da air fry e vou colocar aqui mais ou menos uns 10, tá bom? 8 minutos, olhando sempre. E tá pronto, pessoal. Esse aqui é o resultado pronto. Lembra que eu falei pra vocês que se colocar muito recheio, a tampinha acaba estufando um pouquinho, é isso daqui, ó. Mas como eu disse pra vocês, eu fiz justamente pra gente comer, então não tem muito problema, mas se vocês quiserem um estético um pouco melhor, é justamente colocar um pouco menos de recheio e pincelar um pouquinho de água nas bordas para poder colar melhor a massinha, tá certo? Esse é o resultado, fica extremamente saborosa e aqui ela por dentro, tá? A gente já começou a comer, eu fiz só um pouquinho mesmo para testar a receita e passar aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem e façam.